Oi, boa noite. Ai, é Você mentira. tá fazendo o contrário do Me Conte Uma Fofoca, né? Exato. Que a Duda começa o podcast gritando, você tá cada Sim. vez mais baixando a voz. Oi, gente, boa noite, tudo com vocês? Olá. Hoje é uma coisa assim Não, vai. mais erudita e tal coisa. Hoje a gente tá calma, plácido e papo do colosso, entendeu? Depois o editor que se fode. Paciência aí pra ele. Viu, gente? Hoje estou aqui com meu querido esposo. Oi, gente, Felipe, tudo bem? Tô aqui também com minhas queridas amigas blogs e bloglinha. Gretla. Oi, gente, boa tarde. Como vocês estão? Que palhaçada é essa? Já fica com voz baixa o episódio inteiro? Não. É SMR, pressão eu não vou baixa. fazer SMR. Virou o quê? Não, gente, a gente vai falar com a voz normal, viu? Senão vocês vão Exato. dormir. Oi, oi, Hoje é uma live beijo. Relaxa. Agora pronto. E a minha amiga ali também, Chica Bombom e Vince. Quem é ela? Ela mesma. Oi, gente, tudo bom com vocês? Amiga, ficou parecendo, ficou parecendo aqueles negócios que faz na tigela. Hola, ¿qué tal, manitos? ¿Cómo estáis? Conheces a Anitta? Envolver? ¿Conoce el volver? Gente, hoje primeira coisa, siga a gente em todas as redes sociais, @tcholascast em todas as redes. E também, tal qual, se você tá ouvindo a gente aí pelo seu YouTube, não esquece de deixar um like, seguir o canal e comentar aqui embaixo se você relaxou. Relaxou? Olha aí. Agora eu solto um nero-nero. Veja a travesti mais babadeira de Fortaleza. Tá olhando Ai. E se você tá ouvindo a gente no Spotify, é o seu agregador de áudio favorito, faz o favor aí de favoritar a gente pra você não perder um episódio. Você entendeu? Não perda. Sempre, todas as sextas-feiras aí, um episódio novo aqui desse podcast. And às quartas-feiras a gente tá tendo aí o CidadeCast, relembrando aí o episódio da semana do Cidade no Tempo. E também, tal qual, faltam 3 episódios aí pra acabar, viu? 3 episódios pra acabar. 3, 4. 3. Não sei que dia que tá indo isso aqui pro ar. Gente, hoje o episódio vai ser uma coisa mais erudita, por quê? Eu tava lá de madrugada, vocês sabem que eu vou dormir assim, de 5, 6 horas da manhã. E aí eu tava lá assim, dedo no grelhinho e o outro no celular. Pá, 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 pá. E aí, aconteceu de eu estar... Tem uma página que eu sigo de, assim, são umas coisinhas, umas reflexão, umas coisas, uns testículos, umas coisas assim, umas coisas. Eles postam uns negócios. E aí, no meio desses testículos, veio esse vídeo, que tem um testículo que eu vou ler pra vocês aqui, e que foi um vídeo que eu falei assim, nossa, eu não tinha parado pra pensar nisso. E eu acho que talvez muita gente não tenha parado pra pensar nisso, né? Pode ser uma coisa que ninguém parou assim, caracoles. Exato, tanto que ela propôs o tema, avisou agora a gente. Eu acabei de avisar. E realmente é uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar, mas levando em consideração, realmente É real. É real, isso, É real, exatamente. né? E eu vou ler o testículo aqui pra gente, e aí eu vou explanar. O texto segue. Alguém ainda está contando piadas que aprenderam com você. Alguém ainda está usando as frases e palavras que você usou. Alguém ainda está ouvindo a música que você mostrou a eles. Alguém ainda sorri quando se lembra de um momento com você. Alguém ainda é encorajado pelo conselho que você deu a eles. Alguém te admira de longe e é inspirado por você. Alguém aprendeu a amar com você. Eles vivem suas vidas, talvez sem perceber o quanto de você eles mantiveram com eles. Está lá e como eles lidam com as coisas de maneira diferente. Nas pequenas escolhas que fazem ou na maneira como veem as coisas um pouco mais claras. Você pode ser apenas uma memória na superfície, mas por baixo há mais. Você se tornou parte de quem eles são,
moldando-os de maneiras que podem parecer pequenas, mas importam profundamente. E embora eles possam não dizer, eles são gratos por isso. Você deixou uma marca que perdura. Chico Xavier. Eu, hein? E aí, foi esse o textinho que apareceu lá. And, com esse textinho, eu comecei a pensar assim, primeiro, nas pessoas que compuseram quem eu sou hoje, né? Porque Sim, quando a gente vai caminhando aí pela vida, a gente encontra com pessoas e, principalmente quando a gente tá lá no começo, na infância, na adolescência, a gente não é uma pessoa completa, a gente tá se moldando ali no que tá à nossa volta, né? A gente tá pegando coisinhas. Sim. E veio esse de o que da minha personalidade que foi alguém que me trouxe, né? O que da minha sim. personalidade eu consigo ver que é de outra pessoa? Vocês têm essa visão clara de cada parte de você, da onde pode ter vindo? Quem pode ter te dado alguma coisa? Sim, eu penso muito assim, rapidamente pensando assim, penso muito no meu avô. Meu Aham. avô, ele sempre foi muito político, e eu sou uma pessoa muito política. Então, ele me contava, meu avô era líder sindical. Então, na época da ditadura, ele teve que fugir. Comunista. Ele era... Na época da ditadura, ele teve que fugir por causa que ele, no momento que estourou, ele foi pro lado. E ele me contava muitas histórias. E isso me fez me apaixonar por história, né? História da humanidade, história de conhecimento e política também. Então, por exemplo, um dos meus traços é esse, que eu sei que vem muito do meu avô. Leitura, por exemplo, um hábito que minha mãe... Eu comecei a ler com 4 anos. Então, minha mãe que incumbiu isso para mim. Uhum. Então, de imediato, assim, são hábitos que me marcaram mais, assim, eu lembro desses dois, assim. A parte política e histórica, que foi meu avô, e na parte de leitura, que foi minha mãe, assim. Eita, quebra tudo. Vocês têm, gente, uma coisinha assim que é. Ah, eu posso falar um que eu acho que é importante? Porque quando eu tava lendo o texto, eu lembrei de outra coisa, que foi dos professores. Eu tive uma professora Silvana de português lá no Calvite, viu, gente? Lá em Santo André. E ela foi a pessoa que me inspirou a escrever. Acho que sem saber, porque ela. A gente tinha um exercício semanal de que a gente tinha que fazer uma sinopse sobre uma reportagem, sobre um livro, sobre um texto que a gente tenha lido, sobre um filme que a gente. Você precisava fazer uma sinopse, fazer um texto, compor um texto, né, em forma de sinopse para resumir e tal e coisa, explicar o que está sendo falado. Sim. Isso que me inspirou a escrever. Tá. Você acredita, Breno? Por causa desse testículo, desses exercícios que elas tinham passado pra gente, eu comecei a escrever mais. Eu já escrevia, porém não com tanta frequência, não com tanta. Com todo empenho, sabe? Sim, Como sim. valia a nota, a gente tinha que se empenhar um pouquinho mais. Mas depois aí você acabou descobrindo E aí o depois amor. você pega o gosto, né? Tipo, então, eu peguei a minha avó, ela assinava aquela Reader's Digest. E veio uma edição especial do Zodíaco. E eu li aquela Reader's Digest e falei, gente, isso aqui é maravilhoso. Assim, com todo respeito às vítimas aí do moço, mas isso é maravilhoso que a reportagem, tá? Sim, sim. Não, calma, crime, gente. Não crime. Calma. Foi maravilhoso o texto, porque era um texto, assim, bem comunicativo, chamativo, e que me deu gosto por essa temática de como escrever sobre isso, né? Sobre escrever coisas horríveis, né? Sim. E aí eu fiz um resumo disso daí. O meu primeiro resumo foi dessa edição do Zodíaco. Mas é isso, essa parte minha aí foi muito. Como é que fala? Muito regada pela professora Silvana. Tá vendo? Silvana. Vocês. Eu acho que essa questão do. É porque assim, molda muita gente, muito isso, igual a gente falou, principalmente quando é criança, né? Criança, adolescente, que a gente não sabe o que vai fazer da vida. E a gente é mais inspirado por outras pessoas, o conteúdo que a gente consome, né? Mas assim, falando de pessoas reais, assim, do dia a dia, eu acho que esse meu critério de organização eu peguei muito com a minha mãe.
Tipo assim, eu sou uma pessoa que eu sou bem metódica nas coisas que eu faço. Precisa estar tudo organizadinho, né? Minha mãe sempre me ensinou muito isso. E eu tive muito. Eu acho que eu até compartilhei em outro episódio que eu tinha uma rotina quando eu era mais novo, né? Eu era pregado atrás da porta do meu quarto, que eu tinha um horário específico de cada coisa pra fazer. Por mais que tinha os pontos que a gente abordou naquele episódio, por um lado era tudo organizado, né? Então eu peguei muito essa mania e eu trago até hoje muito por conta dela. Hoje eu acho que eu tô até pior que ela em questão de organização, de cobrar mais essa organização. Mas pegando aí uma fala também do Zico, questão do avô, meu avô, por exemplo, ele tem um senso de humor muito grande, assim, ele é bem divertido e leva a vida muito leve, sabe? Ele não tem aquelas preocupações que às vezes a gente põe muita coisa na nossa cabeça com coisas simples. E meu avô nunca foi assim, pelo menos ele sempre, quando eu fui crescendo, eu fui criado por ele, por minha avó, né? Porque eu não tive meu pai, então a gente morava na casa dos meus avós até a gente ter a nossa casa, que ficou lá do lado. Mas então eu aprendi muita coisa com ele. E ele tinha muito esse espírito leve. Tipo, de não preocupar, às vezes fazer uma brincadeira aqui, uma brincadeira acolá. Eu acho que meu estilo é muito parecido com o dele nesse ponto, sabe? A gente tem uma coisa um pouco parecida. Então, muito disso eu peguei e aprendi com ele. Essa coisa de deixar a vida mais leve, sabe? Acho que são as duas pessoas, assim, que eu mais peguei, assim, algo que eu conheço, assim, que me inspirou, assim, de certa forma. Essas são as marcas mais assim que você consegue Direta enxergar. e rápida. Isso aqui veio daqui. Isso Isso eu aqui tenho veio certeza que daqui. veio daqui, né? Tem duas outras pessoas que eu também gostaria de citar. Tem a minha madrinha, que mora em Belo Horizonte. Ela também, ela sempre foi assim, correr atrás do direito dela. Então, tipo, por exemplo, se alguma coisa acontecia de errado, alguma coisa que era injusto, ela gastava a energia que fosse para que ela conseguisse ir atrás da Do verdade que ou era de certo, conseguir né? Do do que que é era certo. certo. Então, acho que eu tenho muito disso. Isso é uma característica até minha, até o Dani vê. Tipo, eu não vejo que uma coisa tá errada ou, tipo, sei lá, passar a perna na gente em alguma coisa. Eu gosto de correr atrás para resolver aquilo. Então, essa insistência, acho que o adjetivo mais certo pra isso, ser insistente, né? Eu peguei muito dela. E tem assim, a parte mais de não ter, de tentar qualquer coisa, vamos dizer assim, de não ter medo de você fazer uma coisa diferente. Que eu Hum. peguei muito com o meu professor de química, o William, Ah, gata. da época lá da oitava série, porque inclusive foi ele que me estimulou a fazer engenharia química na época. Porque era uma coisa Puxa. que eu nunca tinha pensado. Ele falou assim: não, vai de cara e faça. Tudo bem que hoje eu nem trabalho na área, mas assim, ele sempre falou assim: ó, você não tem que ter medo de fazer alguma coisa que seja diferente daquilo que talvez programaram pra você. Basicamente, ele falava Tudo. desse jeito. Nossa. Então, era uma fala dele também que ficou muito comigo desde lá da oitava série. Então, acho que essas quatro pessoas são assim que deixaram mais marcas, assim, Tudo, conhecendo Tudo. bem. Tudo. Ah, eu acho que pra mim o que eu mais peguei foi pô, a parte da minha mãe, porque ela conviveu com muitas pessoas, como ela tinha um comércio, então ela via muita gente o tempo todo. E eu sempre vi ela dando mais atenção para as pessoas mais carentes, ou então, tipo assim, pessoas mais simples, vamos dizer, Uhum. sabe? Tipo, não também as pessoas que estão precisando de alguma coisa, mas também as pessoas que têm aquilo ali, mas têm um pouquinho só. Tipo, chegava pessoas que têm um alto nível, assim, na sociedade e tudo mais, e ela apenas tratava bem, sabe? Mas com as outras pessoas ela sempre fez um pouco mais. E eu acho que eu sempre tendo a atrair pessoas pra perto de mim, pessoas boas assim, sabe? Tipo, se sobe um pouquinho do nariz, pra mim já é tipo, não, Não não vai, né? quero, não vai. Então eu acho que eu aprendi muita empatia com a minha mãe, sabe? Ela tem muita Tudo. empatia. Ela me deu muita empatia. Até um tempo atrás eu tava no psicólogo e ele me perguntou o que que era empatia pra mim e eu fiquei travado e fiquei pensando sobre isso. Mas é uma coisa que eu acho que eu tenho o tempo todo e até prejudica um pouco porque eu fico pensando muito mais nas outras pessoas, sabe? Eu, Sim. eu fico preocupado muito com as outras pessoas. Mas é uma coisa boa, porque eu não.
Eu quero estar com pessoas que entendem isso, de empatia, de estar bem com pouco, sabe? Porque a gente vive nesse mundo capitalista e tudo mais, é muito dinheiro, muita coisa, e não, tem gente que não sabe viver com pouco. Viver mesmo, sabe? Ser feliz com o que tem. E eu acho que eu tento carregar muito disso, em relação a até essa questão de do que você tem ali físico, sabe? Controlar isso, saber o que que você tem. Ah, eu tenho vontade de ter alguma, vamos lutar pra ter e tudo mais. Eu acho que eu peguei muito isso da minha mãe. E na infância, assim, adolescência, eu vi muito isso dela. E eu acho que depois que eu saí da cidade que eu morava, que eu vim pra Varginha, foi com um amigo que eu morei há muito tempo que eu acho que eu aprendi a viver a vida, sabe? Ele me ensinou muito sobre viver a vida. Ele sempre foi, tipo, muito feliz, sabe? Ele sempre era a comédia do grupo. Lógico que dentro de casa você sempre passa por algumas coisas, mas ele me ensinou a ser mais feliz, mais alegre, mais eu mesmo, mais gay, vamos dizer assim também, Mais sabe? Porque bicha. mais bicha, a saber a me aceitar, sabe? E eu acho que ele me fez me aceitar muito também, sabe? A não me. Aí é um contraste do que eu falei antes, sabe? Minha mãe me ensinou a ter empatia e pensar muito nas outras pessoas, e ele me ensinou a não pensar muito no que as outras pessoas achavam de mim, sabe? Pô, vai, é você mesmo. Vamos fazer, vamos se divertir, vamos ser felizes. E eu acho que eu aprendi muito isso com ele. Ele não tinha apego a nada, sabe? Ele só queria viver. E um pouco que eu tenho disso, que não é muito, mas eu tenho, foi dele. Então, eu acho que é as coisas mais importantes, assim, que eu tenho Até hoje, né? dessas épocas. Essa que marcou, né? É, que marcou Boa. alguma coisa assim. Hoje eu aprendo muito, né, com meu querido esposo, porque ele me traz Ah, muitas coisas. oh my Mas, God! é. Mas eu acho que isso é uma coisa constante. Então, tipo, a gente tá junto, a gente tá aprendendo o tempo todo. Todos os Agora, dias, é. falando de pessoas que passaram, Que já não deixaram a estão marca, ali né? tanto. Tipo, minha mãe tá, mas eu não fico perto dela, sabe? Ela tá em Aquele outra contato mais cidade. diário, né? Mas foi o que mais marcou mesmo. Uhum. Uhum. Márcia, Eu tenho duas características assim que é muito. Uma do meu pai e uma da minha gritanche. mãe. São muito fortes. A do meu pai é que eu sou uma pessoa totalmente chata. Eu acho que em 90% dos aspectos, eu sou uma pessoa muito chata. Eu sou uma pessoa muito respondona. Eu não sei ouvir uma coisa e ficar calado. Bocadura. Ela é Nossa, bocadura. aqui a gente fala que é igual a rapariga, sempre tem resposta na língua. Que é isso, né? Porque Eita. puta é atrevida. Tem que ser Então eu puta. sempre fui. Toda É, mulher brasileira tinha que ser puta e louca. eu sempre fui uma criança muito atrevida, assim. Mas eu era atrevido no quesito de, por exemplo, como o Iago, de se eu ver algo errado, eu não posso ficar calado em relação àquela atitude, sabe? Então eu sempre fui tido Sim. como atrevido por conta disso. E meu pai é dessa forma. Meu pai era muito chato, era um homem muito chato, muito respondão, muito. Sabe, muito isso. E da minha mãe é que eu não sei fingir para com outras pessoas. Se eu não gosto de uma certa pessoa, eu não sei fingir que eu não gosto dela. Eu não sei fingir Sim. costume, eu não sei dar um sorriso pra quem eu não gosto, sabe? Tipo, eu não sei. Eu sou muito verdadeiro, eu sou muito transparente nisso. Então, acho que são duas coisas, assim, muito, muito, muito fortes que quem convive comigo, tanto online, tipo, obviamente que pessoalmente é mais forte, né? Sim. Mas são duas características que são muito visíveis, muito transparentes. Tudo. Tudo. E aí a gente citou características de pessoas assim mais próximas da gente, né? Mas às vezes tem pessoas mesmo que, sei lá, que trabalhou um tempo só um período com você e também marca assim, né? Lembrei agora, porque eu falei que eu lembrei agora uma pessoa que eu lembro, era uma mulher que ela era, eu trabalhava no banco, eu tinha 16, 15 anos, e ela era uma mulher independente, sabe? Naquela época. Não, mas ela era uma mulher independente. Por exemplo, uma coisa que eu admirava Anos muito ela é que 20, ela né? ia O banco muito. tava chegando no Brasil. Uma coisa que ela ia muito no cinema. E ela meio que fez eu acabar gostando muito de cinema também, sabe? Falava, nossa, que legal quando eu tiver dinheiro, eu quero ser assim, quero ir sempre no cinema. Mas é isso, então são pessoas que às vezes
incube uma coisa. Incube que fala? Incute. Acho Incute que é. uma coisa na gente e a pessoa nem sabe e você também nem percebe, né? Então Sim. tem muito isso, né, dessas coisas assim também, né? Eu acho que também o oposto é válido. Aquelas pessoas que Sim. ensinaram coisas que você não quer pra sua vida. Ah, esse é o ponto. Esse é o Não é? ponto. Merda! Aí, ó. Tem um ponto que vocês olham e falam, putz, eu não queria ter tido essa característica, mas eu herdei isso. Eu nasci nessa maldita cidade. Entendeu? Né? Tem alguma coisa assim? Eu sei tudo. Eu sei cada ponto meu que eu odeio. Eu me amo, mas eu não gosto do jeito que eu sou. Eu me amo, mas também tu tem um limite. Tudo tem limite. Eu sei. Eu herdei do meu pai é uma coisa assim, gente, é maior do que eu. Eu não consigo manter uma conversa séria. Eu preciso fazer piada de alguma coisa. Eu tenho a necessidade. Eu tenho a necessidade de você me falar uma coisa séria e eu ter 3 piadas prontas na ponta da língua. Eu preciso fazer graça do seu sofrimento. Você entendeu? Não é uma coisa que eu gostaria de fazer. Quando eu penso, já foi. Já fez. Tá feito. Quando eu vejo o defunto tá na minha frente, eu só tenho que enterrar. Eu não gosto, é uma coisa que realmente me incomoda. Quando eu falo sério, eu tenho uma maneira de falar, de me portar, um vocabulário que eu uso também, e que é, de novo, é um outro retalho. Esse é minha avó. Sim. Que assim, a minha avó tem uma postura. Ela tem uma língua ferina, áspera, ácida. A bicha é o cão, o diabo, o satanás na terra com a língua dela. Porém, assim, a bicha é impassível, sabe? Ela é calma, ela vai falar com uma tranquilidade. Não, aquele ali é um. E ela não fala palavrão. Então, pra falar as coisas ruins, ela usa um vocabulário assim que você fala. Tá, entendi. Entendi Então sim. fechou. Você tá Então me xingando? fechou. Então tá bom. Então é Mas me isso. explica Né? aí o xingamento. Eu não entendi um pouco direito também. Você termina a frase dela, você fala assim, obrigado. Exato. O Foi elogio. ofendida de 3 jeitos diferentes e ela te fez sentir culpado por uma coisa que você nem sabia que você tinha feito. Sim. Só por você estar na frente dela, ela fez você se sentir culpado. E você sai, 1000 perdões. Desculpa, Meu Deus. não sabia que estava fazendo isso. E outra coisa que eu herdei, eu acho que é desse braço também, assim, os dois têm mais ou menos essa característica, é um tom condescendente de falar com as pessoas. Que eu acho que de vez em eu consegui dominar um pouco isso. Eu consegui dar uma acolerada nisso, mas de vez em quando dá uma saída, sabe? Eu acho que eu ainda tenho um pouquinho uma arrogância no tom, uma condescendência no tom, sabe? Sim, Não sei sim. Sim, se é uma coisa que sai sem. Sim. Sim, com certeza, Sim. eu ouço. Eu com ouço. certeza. Eu consigo Sim, ouvir, sim. sim. Com certeza. Mas eu acho que essas são duas coisas que eu herdei que eu não. Que eu tô tentando. Eu tô tentando tirar, eu tô trabalhando nisso, merda. Mas às vezes, amiga, é necessário. Às vezes Tipo, é como por necessário. exemplo? Torna parte de quem você é. Que eu acho assim, se a Sim. gente fosse ponderar muito para um lado que a gente subentende como bondade, tipo, você é uma pessoa boa, essa ação sua é boa. Não existe isso. Sim. Quando a gente começa a aceitar o nosso lado mais pesado, vamos dizer assim, né? Mais voltado para o outro lado da balança, você fica mais leve. Porque, tipo assim, as pessoas que vão se aproximar de você sabem desse seu lado, e esse lado pode ser muito útil em situações. Eu falo isso porque, por exemplo, no meu caso, da mesma forma que eu aprendi a organização com minha mãe, eu aprendi com minha mãe que tudo que ela fazia, por exemplo, tudo que ela pegava a mão e fazia, funcionava muito bem. Então, quando ela tinha uma mesma função e passava para outra, tinha uma coisa que ela precisava fazer. Digamos que dessa vez ela não conseguia fazer. E ela pedia a outra pessoa para fazer, não saía do jeito que ela queria. E ela ficava frustrada com isso. E por conta disso, eu aprendi isso.
Então, Sim. tudo que eu faço, pra mim, funciona muito bem. Se eu peço outra pessoa pra fazer, não faz. E isso é ruim. Por quê? Você começa a não querer confiar nas outras pessoas pra Exato. fazer aquilo que você acha que só você consegue fazer. E eu Uhum. tô vivendo um dilema da minha vida nesse ponto. Principalmente quando, tipo, questão de trabalho, né? Até vida pessoal também, mas acho muito. No trabalho você consegue ver isso de forma mais clara. Te falta clareza Então, pra delegar, né? falta clareza para delegar. E mesmo que você mastigue a informação e passe para outra pessoa, você fica aquilo, poxa, mas eu falei isso, eu falei para fazer desse jeito e a pessoa não fez. E aí você fica frustrado com isso. E Uhum. eu fiquei pensando, falei, poxa, como que eu consigo lidar com isso? Porque eu começava a ficar tentando corrigir isso de mim. Tá, então, em vez de delegar, eu vou sempre pegar as coisas para mim. Só que à medida que eu fui fazendo isso, eu ia ficando acumulado, eu ia ficando estressado, eu ia ficando sobrecarregado. E aí eu comecei a falar assim, poxa, então eu tenho que aceitar esse meu lado, porque de fato é uma coisa que vai ser difícil eu mudar, visto que já está enrustido na minha personalidade para esse aspecto. Então o que que eu vou fazer? Eu vou tentar lidar com isso de como eu interajo com a outra pessoa, no caso. Tipo, a pessoa fez isso, beleza, ela fez isso pelo menos. Agora eu pego isso aqui, eu qualquer coisa eu mexo aqui, eu faço alguma coisa, mas pelo menos muito obrigado por você ter feito isso. Uhum. Entendeu? Aí você começa a saber lidar com esse seu sentimento. Porque de um lado não é muito ruim, porque você começa a ser uma pessoa muito criteriosa. Sim. E isso, dependendo da situação que você tá, é muito bom. Eu tenho muito disso. Eu acho que a balança pesa para os dois lados nesse sentido. Tem uma coisa muito boa, mas pode ser uma coisa muito ruim, principalmente quando você trabalha com outras pessoas ou quando você lida com outras pessoas. Sim. Entendeu? Então, nesse ponto que eu falo, tipo, até que ponto você consegue aturar e aceitar? Porque eu acho que ficou muito mais leve para mim quando eu aceitei esse lado. Porque é difícil a Uhum. gente mudar uma coisa que tá muito assim na Sim, gente. com É certeza. muito difícil, muito difícil. E quando você vai tentando mudar, parece que você mais afasta de quem você é. Com certeza. E aí você tá Entendeu? tentando domar uma coisa que não tem como, né? Não tem como. Tem alguma coisa aí, gente, que vocês lembram de também que vocês. Esse retalho. Que você tem uma. Não. É um conflito, que você tem um conflito. Essa parte aqui eu queria que fosse diferente. Eu queria que fosse. Ah, eu acho que foi o que eu tentei, esse negócio da minha mãe de, tipo, não conseguir ser falso. Porque nem sempre você ser falso, né, entre muitas Aham. aspas, seja literalmente uma falsidade onde você vai prejudicar a pessoa. Mas, Não. tipo, você Uhum. dar um sorrisinho, sei lá, fingir É um manter Nem uma interesse. civilidade. Manter a É, civilidade, né? Boa educação. eu assim, se uma pessoa que eu não gosto passa por mim e fala, boa tarde, boa tarde. Sim. Mas eu não, oi, boa, tá tudo bem, querido, como é que você tá? Sabe? Esse ao extremo, como eu lido como literalmente a falsidade, essa pessoa que você sabe que te fez mal, que fala mal de você e, ai, tudo bem, meu amor. Isso eu acho falso. Eu, tipo, não, tudo bem, oi, tudo, não sei o quê, puxar um assuntozinho ali, uma coisinha, eu acho, tipo, de boa. Eu não tenho isso. Boa tarde, boa tarde. Acabou. Não Tá tem essa ótimo. construção. Eu corto ali, acabou. Chega. É, O boa tarde isso, pra mim já tá bom. isso é muito Tô difícil boa. no mundo corporativo, né? Porque no mundo corporativo você tem que ter essa Tem. palhaçada, né? Você tem que, tipo, oi, gente, por mais das pessoas que você não goste, você ainda tem que Eu tenho a estar obrigação. ali. Exatamente. E tem pessoas, eu já trabalhei com pessoas, tipo você, assim, sabe, que não sabe lidar, e são pessoas que no fim são aquela, vira a chata da empresa, né? Ah lá, fulana de tal. Exato. Nossa, gente. Eu acho que eu tenho muito mais disso do que do outro, sabe? Porque com o meu pai mesmo, eu tive muitas questões de ser objetivo, sabe? Meu pai sempre foi muito objetivo mesmo. Ele, a frase dele era curta e resumia o que minha mãe, que não era nada objetiva, falava em meia hora. Então, eu acho que eu peguei muito isso dele, que até traz um traço que eu tenho, que é, tipo assim, chegar ao ponto de ser, às vezes, chato, então, tipo, grosso. Igual a G falou, tipo assim, é, tem pessoas que vão falando e vão te abaixando ali do jeito clássico dela e tudo mais. Eu não consigo muito ser assim. É tipo assim,
Ah, você não faz bem? Você não faz bem. Eu não vou falar assim, ah, você precisa melhorar, pois você não faz bem. Você não faz bem, sabe? Então eu acho que o meu pai é muito assim. Ele tá até mudando um pouco agora, mas eu peguei muito disso dele. Ele sempre foi muito calado, muito quieto, muito analítico e tudo mais. E eu acho que eu tenho um pouco disso, de ser objetivo com o que tem pra resolver. Você tem que resolver dessa forma, então faça dessa forma. Não tem muitas coisas. Isso é uma coisa ruim, eu acho, sabe? Tipo, tem a parte boa, igual a Iago falou, tipo, a gente tem que ver os dois pesos, sabe? Mas tem a parte ruim porque não é muita gente que entende dessa forma, sabe? Igual o Zico disse no mundo corporativo. Eu tinha muito disso. E eu tenho um chefe que ele tem toque total, sabe? Se você entra na sala dele e escorrega a mão numa folha, ele vai te odiar por uma semana. Se sair a folha daquele lugar, ele vai te odiar por uma semana. Não adianta, sabe? Não tem isso. Ele não vai te falar, ele não vai. Mas ele vai te odiar. No fundo do coração dele, ele vai. E a gente sabe porque a gente já foi, tipo, teve uma convivência fora em alguma festa, alguma coisa, e a esposa dele falou que o lugar do leite dele na geladeira é aquele lugar há 5 anos. Não existe outro lugar. Então ele é assim. E eu Ele é o acho que eu Shell. peguei um pouco. O Sheldon. Exato. E eu peguei um pouco dele pra mim disso, só que aí juntou com isso do meu pai, sabe? Então, quando eu cheguei num cargo em que eu precisava delegar algumas coisas, pedir algumas coisas, eu não soube lidar. Porque nem sempre as pessoas sabem que ser objetivo e colocar no lugar é talvez bom, sabe? Seja Então eu tive positivo, que né? seja positivo. Então eu tive que ir manejando tudo isso e aprendendo a lidar com essas duas coisas, que foi sofrido, gente, eu arrancava do fundo assim, tipo, me contorcia, eu ia no banheiro pra me contorcer. E aí já vem outra coisa que veio da minha mãe. Eu sou muito expressivo. Esses dias a gente tava assistindo uma série e acabou a série. O Iago olhou pra minha cara e falou assim: sua cara foi um máximo. Porque eu tava me contorcendo com um personagem que eu não aguentava ver ele mais. Eu acho que o meu nariz ele Fundo vira assim. molado. Exatamente. É isso Fundo mesmo? molado? Exato. Vai se Ele fuder, olhou pra minha Xuxa. cara e falou assim: tá muito. A sua cara tá te entregando. Gente, o meu nariz ele torce. Ele faz o meu rosto. Mas Ele conta pra faz gente quem umas. foi esse personagem. Acho que A não tem nem. puta da Shun, né? Fala da chata, fala, vai. Fala Massacra da a chata chata, aí. vai falar dessa puta, Ô, essa desgraçada. Uma chata. menina A chata. desgraçada. Garota chata. Chata pra caramba. E tem umas 20 chun na onde você trabalha. Então, tipo assim, você tem que. Misericórdia. Você tem que aturar, aí você se contorce. Então é muito difícil pra mim. Eu acho que essas coisas vieram dessas pessoas, sabe? Da minha mãe, do meu pai e esse controle todo. Aí eu começo a Aham. controlar, a pessoa não faz o que eu quero, aí do nada tem uma chata do meu lado, aí eu começo a me contorcer, aí eu viro a G, quebra a coluna e fico travado. Eita. Exactly. Ah, Então isso Não, é muito difícil. eu, esse negócio de reação, eu tenho reações físicas, gente. Eu me quebro todinha, me dói, eu tenho gastrite, reumatismo, artrite osteoporose. atroz. Eu tenho também, eu tenho. E o meu rosto ele mexe, eu não consigo fazer. Normal eu não consigo fazer. É só na hora do ranço que ele mexe de um jeito que eu não consigo Mexe fazer. involuntariamente. Eu não sei Involuntariamente. porquê. Meu olho vira, meu nariz sobe de algum jeito, aparece uma outra parte do corpo, a boca. Todo mundo sabe? Eu já virei. A minha fama é você é expressivo. Eu falo, lide com isso, gente. Não tem como. Como que eu Aí vou não é fazer? nem mais problema meu. É o problema dos meus músculos. Eu vou fazer o quê? É isso. Márcia, Hum. é, essas partes assim, que você fala, ai, tá podre, não quero mais, não queria ter isso aqui. Vocês todos já. O Iago conseguiu conciliar alguma parte, tal coisa, mas o conciliar entra em conflito com alguma outra parte, outra coisa, assim, entra em. Por exemplo, esse negócio de ser da falsidade que você falou, que é, pra mim, é muito desse negócio de ser impassível, sabe? Você não vai saber o que eu tô pensando.
Sim. Sim. sabe? Eu sou uma pessoa expressiva quando eu sinto. Eu acho que essas camadas elas vão saindo dependendo do ambiente que eu tô. Entendeu? Se eu me Sim. sinto acuado, vem a armadura da pessoa impassível, eu vou me portar de um jeito diferente, eu vou ter a palavra direito, eu vou ter. E eu acho que é aí que entra o benefício dessa parte negativa, né? Que a gente falou, que é não uma parte negativa, mas uma característica que é tida como negativa, Sim. né? Que é esse negócio de ter a resposta na ponta da língua. Eu acho que é daí também o meu manejo social, meu traquejo social, de tipo, eu vou conseguir conversar com você sobre qualquer coisa, em qualquer âmbito, em qualquer lugar, com qualquer pessoa, e, e eu vou conseguir manter uma conversa com você interessante e tal coisa, por mais que eu não esteja interessado, porém você não vai saber que eu não estou interessado. Eu Sim. virei as costas, eu não vou lembrar nada que você falou pra mim. Vou guardar nada, absolutamente nada que não me interessa, eu consigo tirar. Aí eu acho que entra o benefício desse babado, sabe? Dessa. Esse manejo Essa mesmo. herança aí, essa herança esquisita que eu recebi. Vocês conseguiram moldar dessa forma? Tipo, eu consigo usar isso desse jeito. Só que Sim. virou uma ferramenta. Eu acho que eu muito, sabe, amiga? Você falando assim, muito mesmo. Essa parte objetiva de que sem ser daquele jeito e tem só um jeito, assim, tipo, é claro o jeito. Eu acho que tudo que me propõe a fazer, eu consigo fazer, sabe? Tem a parte ruim que às vezes eu surto um pouquinho, mas eu sempre surto comigo mesmo. Eu não sou aquela pessoa que fica chorando, 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 chorando 5 dias e não consegue fazer aquilo, sabe? Isso até me dá raiva, porque é, pode ser qualquer coisa. Se eu pegar pra fazer, me dá um tempinho aí. Eu vou surtar um pouquinho, 5 minutinhos, depois eu pego, vou fazer, Eu vou dar uns dois, sabe? três gritos, vou matar umas três, Pronto. quatro pessoas, mas vai estar feito. Acabou. Depois que eu te entregar, eu vou ali, faço umas caretas no espelho e acabou. Fim. Eu O acho Dano que só no espelho isso assim. ajuda muito. Aquela ali do meio. Desmaia aqui Ela agora. enforca um. Ela enforca um, Aqui viu? agora, hein? Ela Enforca enforca. um. Mas isso me ajuda muito, ainda mais nessas coisas corporativas, porque você tá num cargo de liderança, alguma coisa assim, você tem que fazer, você tem que agir. Sim. Aí não dá pra choramingar, sabe? Se você se propõe a isso, então não dá. Agora, se você não se propõe a isso, aí você tem outros meios. Mas é ali, sabe? Então, Sim. tipo, isso me beneficia, sabe? Sim. Controle sobre isso. Sim. Ai, é isso. Você falou a palavra, controle. Ter É, controle sobre essa parte, né? Sim. Tem sim. aí um controle sobre Olha, partes, gente? eu acho que sobre essa questão de, tipo, não saber fingir e tudo mais, eu nasci numa família que, tanto o lado do meu pai como da minha mãe, eram pessoas muito abertas a falar o que sentiam. Uhum. Então, tipo, eles não tinham esse manejo de falar palavrinhas bonitinhas ou não tão pesadas. Tipo, era na lata. Ah, e com essa minha criação e, né, com o meu crescimento, eu não Hum, consigo manejar. Quer dizer, eu não preciso, porque eu não tenho contato social, tipo, né, fora da internet e tudo mais, eu não tenho isso. Porque eu trabalho home office e tudo mais. Não, dificilmente eu saio de casa, eu vou a um mercado com a minha mãe fazer uma feira, um negócio, uma coisa assim, a um metro e tudo mais, mas, tipo, eu não preciso. Então, tipo, eu acho que esse controle eu não preciso, como eu já falei, porque eu não tenho essa vida. Então, tipo, pra mim, isso agora tanto faz. Desse, dessa. Você sente que existe um conflito que te aperreia nesse sentido? Tipo, isso me incomoda, porque eu fico conflitando com isso, batendo nessa tecla toda hora. Não, por exatamente isso, por eu não ter esse contato social, sabe? Sim. Eu acho que se eu Assim. tivesse, Aham. talvez eu teria esse Sim. conflito, Porque sabe? aí seria até um impedimento, né? Um impedidor Isso, de isso, prosseguir, né? isso. Prosseguir Então, tipo, no que você estiver fazendo, conversando com uma exatamente. pessoa, numa interação. Mas, assim, para o que você faz, eu acho que você ferramentaliza isso muito bem. Porque você é uma streamer, então você tá ali na frente, usar a reação,
né? Usar esse não escondo o que está aqui atrás, não escondo o que está atrás embaixo da pele. Eu acho que é muito mais eficiente desse jeito. De você estar na frente da câmera e conseguir usar isso dessa forma, de tipo, mesmo conversando com alguém, esculhambando alguém na live, esculhambando alguém, não sabe? Eu acho que isso funciona muito bem. Para o que você faz, você ferramentalizou muito bem isso daí. É isso. É aí que entra o babado. Você ferramentalizar o que tá fugindo. E tem isso também, né? Você, como você falou, tipo, eu manejar bem isso, mas, tipo, pra esse setor. Exato. Pra esse setor não vai dar certo, pra aquele não vai. Sabe? Então, tipo, cada Sim, setorzinho você ali da sua vida tem conseguir mover tudo isso que seria assim fragmentado em várias outras reações, você trazer isso para um âmbito só e você fazer de outro jeito. Você coloca ainda outra camada por cima que é o humor, né? Tentar tirar o humor grande daí. quebra, né? O humor, ele é o grande quebra. de Quando tudo, você é uma grande palhaça. Até para Mas isso aqui mesmo que a gente faz, né? Também, isso aqui. sim. A gente consegue Mas- ferramentalizar essas coisas, né? E eu acho que a gente é bom. A gente tem que ser bom no horizontal, sabe? Porque na hora que você muda pro vertical, que é várias coisas, Tesão. a bom. gente não tem que ser bom em tudo. A gente é bom naquele horizonte que a gente tá. Tipo, a madrinha com lives, a gente tá às vezes no corporativo, ou outras questões na arte e tudo mais. Então, tipo, nesse ambiente a gente é bom, mas não precisa ser em todos, sabe? Com certeza. Exato. Vocês ouviram aqui primeiro, a gente é boa na horizontal. É batuta. Gente, agora o plot. O que vocês acham que você consegue entregar para as pessoas? O que vocês acham? Vocês conseguem pensar em alguma coisa? Ah, aquele fulano aprendeu tal coisa comigo. Vocês conseguem visualizar isso? Uma pessoa que aprendeu alguma coisa com você, que levou alguma coisa sua, que, sei lá, qualquer coisa. Ah, não, com certeza, né? Tipo, muita coisa. Por exemplo, você tá numa situação de. Você é líder de um setor inteiro, Sim. é uma multinacional, então tem um peso muito grande, pessoas do mundo inteiro não, né? De uma boa parte do continente te conhece, sabe quem você é, você Sim. conversa com essas pessoas e eles valorizam muito o seu trabalho. Não, corporativamente, com certeza eu deixei marcas, assim, né? Eita, como deixa marcas. Até porque, por exemplo, eu trabalho com uma pessoa, a minha equipe, ela tá junta há 12 anos trabalhando junto. Então, tipo, isso mostra que são pessoas, é um relacionamento, gente. Sim. Então, tipo, e aí eu sempre fui líder dessas pessoas, mas aí a gente foi crescendo, cada um crescendo um pouco. Então, a forma de eles trabalharem hoje, com certeza, veio também muito da influência da minha pessoa. Então, isso sim, né? Com certeza. Eu estava pensando em alguma coisa também fora do meio corporativo. Sim. E eu sempre fui o primo. Mas é que assim, eu pensei no corporativo justamente por ser a maior parte Sim. da vida, né? Tipo, Sim. você passa 9 horas no escritório com essas pessoas há 12 anos, né? Todos os dias. Sim. Inclusive no off, né? Sim. Mas tem uma vez um primo meu me fez um depoimento dessas coisas que você fala, caraca, eu nunca percebi o impacto que teve na vida dele. E isso Sim. eu simplesmente fazia. Então, quando eu tinha ali meus 16, 17 anos, eu levava meus primos de 11, 10 anos no cinema. E aí, outro dia mais velho agora, ele veio falar, Fih, você sabe que eu gosto de cinema, eu nunca tinha ido no cinema e foi você que me proporcionou ir no cinema todas as vezes. Então, eu sou muito grato a isso. Para mim, não era nenhuma marca para mim, porque foi tipo assim, e para ele Era só uma coisa, né, que você estava fazendo, uma era só coisa. um dia normal. Sim, né? um dia normal. E aí ele veio me falar isso, eu falei, caraca, que legal. Tipo, que para ele, tipo, tinha sido uma marca, que todas as vezes que ele tinha ido no cinema, tinha sido eu que levou, entendeu? Então eu fiz isso também agora com meu sobrinho. A primeira vez de ele ir ao cinema, eu fiz questão de ser eu e sem os pais, só eu e ele, porque eu queria que isso se tornasse uma marca para ele. Então, sei lá, no futuro ele vai saber que, tipo, foi o tio Fih que me levou no cinema a primeira vez. Então, eu sei que tem da minha parte, eu lembro dessas coisas, assim. Caraca! Que filho. Já pode encerrar o episódio agora. Tá bom, hein? Agora Peraí. já pode, não precisa mais nada não. Gostaram? Eita! É mole. É um ancião, né? Um ancião que presta. É, avisa, né? Avisa. A vida ensinou. Avisa ensinou. A gente ainda não tá na idade de tudo. Exato, ainda não tá na idade de ensinar.
Eu não ensinei ninguém a nada. Mas agora, então, falando nisso, vocês conseguem identificar alguma coisa que vocês tenham aprendido com algum de nós aqui? Eu tenho. Eu já logo digo que eu tenho. Não, assim, Ela soltou. eu tenho com duas pessoas. Primeiro eu vou citar o Iago. Eu aprendi uma coisa com o Iago. Eita. Eu aprendi, mas eu não consigo pôr em prática sempre. Mas eu acho que é uma coisa que, tipo, eu penso, já pensei algumas vezes. Que é o jeito calmo que o Iago é. É o jeito calmo que o Iago se comportava nas lives, assim, amoroso com o pessoal, mais cuidadoso. Eu acho que eu peguei muito isso depois que a gente jogava, ficava, tipo, nas lives um do outro, eu fui pegando muito isso. A Daniela, eu e ela, a gente é assim, ó. A gente é cão com cão. É cão com cão. Eu dizia, menina, Iaga é meu lado oposto, Daniela sou eu. É meu espírito animal. Isso aí. Porque a gente É bem igual isso. dessas coisas assim. A outra pessoa é a Madame, porque eu já falei isso, acho que em 2 podcasts até, de conselhos que ela me deu, e a partir desse conselho, eu puxei para outras áreas da minha vida, que é sobre aquela, né, vamos repetir aqui pela 15ª vez, aquela bagagem que não é sua, que você não tem que levar. Então, tipo, isso eu literalmente eu coloquei na minha vida. Sim. O Véi Chico, a nossa relação, acho que ela meio que se aproximou há poucos meses. Então, tipo assim, eu não consegui ter algo muito a esse ponto, sabe? Tipo, o Iago, porque eu consumia muito o conteúdo dos meninos. Daniela sou eu, já falei, então. Aí um espelho. A Madame, porque, tipo, era essa constância, né, amiga? Que a gente vivia, tipo, muito na cal. Muito... Eu me lembro que a gente. Eu acho que o quê? Na primeira semana a gente tava em cal, jogando Ark, vendo você e o Véi Chico jogar Ark. Então, tipo assim, tem muito disso. Eu acho que Faz mais tempo, né? o meu lado com o Véi Chico é mais esse, tipo, a gente tá se aproximando, como a gente aqui diz no Nordeste, mas eu consigo meio que ver também esse cuidado que ele tem com quem ele gosta. Essa preocupação, sabe? E isso, tipo, é algo que eu tenho e não tenho. Porque a vida, ela me deixou uma pessoa muito fria. Muito fria e calculista. E eu não acho isso bom. Acho que tem determinados momentos que você tem que ser. Mas, no geral, isso não é saudável. Não é que não seja bom, mas não é Sim. saudável. Sim. Então, tipo, sabe? Tipo, olhando eu consigo tirar isso de cada um. Uhum. Lose. Tudo. Eu vou pegar esse gancho do que você falou e com o Zico é isso mesmo. Eu aprendi a ser mais caloroso. Não parece. Pra vocês verem como ela era. Pra vocês verem como ela era. Cara! Eu aprendi. Fazer o meme, que sou carorosa. Carorosa. MC Carorosa. Eu sou. Gente, hoje. Eu sou só Gente calor e como gente. afeto. Gente, eu Eita, sou. com uma como paixão. vocês. Sou uma Eu moça. sou um ser humano como vocês. É, Pra mim, eu acho que foi isso, né? Eu aprendi a não ser tão impassível, assim. Aí que eu acho que veio o controle, sabe? Sim. Eu aprendi a tirar a fachada um pouco mais. eu mais digo frequente, mesmo, viu? pelo menos, sabe? Das palavras de G, eu digo mesmo com o Iago. Porque eu acho que ele é o Zico também, sabe? Sim. Os dois Eu e são- o Iago somos muito parecidos, na verdade. A gente é muito Eu e o Iago- parecido, eu e né, o Iago amigo? somos muito parecidos. É verdade. Eu acho que eu consegui também com o Iago foi. Como eu disse, eu tenho esse tom condescendente e arrogante, às vezes, na palavra, assim, sabe? É involuntário, sabe? É só o jeito que eu falo muito alto, eu falo. Tipo, eu falo pontuadamente, eu sei o que eu tô falando, eu sei pontuar o que eu estou falando. Às vezes eu sou até repetitivo e não quero ser mal interpretado, então eu repito o que eu tô falando milhões de vezes. E aí eu Sim. acho que o Iago, ao invés de ser arrogante e condescendente, eu acho que ele tem um tom didático. Então eu acho que eu consegui dar uma chupada no didático dele. Ah, Cara! Bota o pedaço pra Fechou. fora aí. bota É o didático. didático pra fora. Bota didático. Eu consegui Ai, dar uma que chupada horror. no didático dele, assim. Eu acho que eu consegui. A forma como ele explica, como ele navega, uma explicação, alguma coisa assim. Mesmo passar uma informação, alguma coisa do tipo, ele fala de um jeito assim: olha,
Pipipipopopopopó. Show. Concordo. Você entendeu? Eu consegui pegar esse tonzinho de. Esse tonzinho assim, mais. Como eu posso dizer? Como era o nome dela? A professora Helena. É que assim, o Iago, ele ensina, ele explica as coisas ensinando de um jeito, querendo que realmente que a pessoa aprenda. Sim. Você explica, achando que Chamando as ela pessoas de são burras. burra. Azul. É isso. Eu tô explicando pra você que Ai. você é uma burra, que não tá entendendo. O Iago já tá explicando do jeito. Sim. Deixa eu ir, cara, deixa eu fazer você entender. Exato. Entendeu? Mas eu tô mentindo, não é isso? É verdade. Não, é Tô mentindo, verdade. você é burra mesmo. Mesmo, é isso. As pessoas são burram. As pessoas burram. Pessoas burras. Com o Dani, eu acho que tem partes que a gente se assemelha de forma diferente, eu acho. Dá pra entender? A gente tá no mesmo campo, de lados diferentes. A gente tá no mesmo lugar. Uma num canto da sala, outra no outro. Eu acho que a gente partilha da objetividade, do ponto. É isso que tem que ser feito, a gente tem que fazer isso desse jeito, e é isso. Só que eu acho que eu não. Eu falei, eu acho que eu já falei aqui, eu sou inversamente proporcional ao tamanho do problema que eu tenho à minha frente. Se o problema é mínimo, eu vou surtar em 2 minutos. Eu vou xingar todo mundo, eu vou gritar, eu vou. Morreu alguém na minha sala, eu vou ser fria, calculista, aquele corpo vai desaparecer em 2 minutos, ninguém vai ver. Tudo. Se eu bater o dedinho na quina da mesa, eu vou pegar uma machadinha, quebrar a mesa, quebrar a casa, matar minha família, chamar os bombeiros, botar fogo no prédio. Gente, se pegar fogo no prédio, eu tiver que salvar todas as pessoas daqui, eu vou salvar. Você entendeu? É brigadinho. Se for uma coisa mínima, eu vou reagir terrivelmente. Se for uma coisa extremamente tensa, conte comigo para tudo. Sabe? E Close. eu acho que o Dani, ele tem a escala na medida correta. Eu acho que ele tá no crescente correto, você entendeu? O mínimo vai receber Pode ser. o mínimo de reação. Aí Aumentando. o negócio vai aumentando, você entendeu? Mas eu acho que você reage corretamente às coisas. Sim. E aí eu acho que é o ponto que eu martelo comigo mesmo. Eu não consigo reagir proporcionalmente às coisas. Eu reajo sempre o oposto do que tá na minha frente. Entendi. Que eu sei de falar que é próxima. Eu tenho um grande problema em relação a isso de escala, e que é uma constante briga às vezes em casa, porque eu sou objetivo. Mas Sim. eu não aceito que outras pessoas sejam objetivas como eu. E o Iago, ele explica as coisas, ensina desse jeito didático, né? Então ele começa e finaliza. Só que aí eu vejo que ele vai na linha ali e ele chega no ponto. Aí eu falo assim, não, você foi objetivo aí, você ensinou. Eu não quero aprender com isso, eu quero falar. Eu quero ser. Porra! Eu quero falar do meu jeito, objetivo e surtar e tudo mais. Então, isso é uma coisa que eu criei da objetividade, sabe? Tipo assim, ninguém pode ser mais do que eu. E eu acho isso horrível, sabe? Isso é horrível. Aí é problemas. Problemas. Mas eu acho que aí eu não conflito com a G justamente por isso, porque é oposto, sabe? Sim. Entendeu? Aí não Se uma, tem essa. se uma tá gritando, a outra tá calma. Se a outra tá gritando, a outra tá calma. Exato. É bem Então, equilibra. Mas eu acho que o que eu mais peguei de todo mundo aqui, eu vou pegar num contexto geral, é a parte cultural, sabe? Prestar mais atenção no que precisa ser prestado atenção, sabe? Tipo, eu acho que eu vivi muito da minha vida em coisas fúteis, assim, tipo, que eu considero hoje fúteis, né? Tem gente que liga aí e eu não vou julgar. Mas como o Zico ama livros e cinema, como a G ama escrita e tudo que ela gosta, jogos e tudo mais, como a madrinha com música,
E como os outros integrantes, sabe? O Sam e o Lucy com arte e tudo mais também, tem várias outras coisas. Então cada um destaca alguma coisa que eu acho muito legal, sabe? Então eu aprendi a olhar mais para essas coisas, Sim. a querer aprender, sabe? Uhum, Não viver numa Uhum. burrice constante que a maioria da população aceita. Caralho! Então, Olha. Pô, as pessoas burram. então eu acho que de todo mundo eu peguei um pouco. E o que cada um falou também, eu acho que é o que cada outra pessoa é. Então também pego sobre isso, sabe? A calma do Zico. O caos da Marminha, às vezes, quando ela tá puta, mas também quando ela tá, tipo assim, bem, ela sabe, tipo, receber uma pessoa, sabe? Tipo, conversar, Sim. não deixar ela de lado, não excluir ela, sabe? Ai, ela não Ela, exclui. Ela ela não não Ah, exclui. não exclui. Não exclui. biscoito uma coisa. Ela não exclui. Uhum. Sim. Então ela O que sempre eu tá com o peguei com a chazinho Marminha dela foi. ali, ó. O que eu peguei com ela, eu acho que eu vou pegar o que você falou. Foi uma. Não sei, eu acho que quando a gente começou a conversar, a gente não parou mais. Era todo dia, era não, né? É todo dia. É todo. É todo dia, uma na orelha da outra. E uma coisa que eu não tinha muito. Aliás, eu tinha de uma outra forma. É, eu não tinha muitos amigos que eu falava todo dia. Sim. Eu nunca tive amigos que eu falava todo dia, assim, sempre, toda hora. Aliás, não. Onliner, né? Na verdade, assim, amigos. De um tempo pra cá, na verdade, a única coisa que eu lembro era, tipo, na adolescência, que eu tinha amigos que eu via todo dia e tal, e coisa, mas é aquele negócio, escola, você não tem mais nada pra fazer. Mas cultivar amizades e saber que não existe amizade de baixa manutenção. Isso não existe. Sim. Você tem que como é que fala? E Você tem que ter Fazer a fazer manutenção. você tem que fazer a manutenção das suas amizades como qualquer relacionamento. Você tem que estar presente, você tem que demonstrar que você quer estar naquele relacionamento, né? E eu acho que eu Sim. aprendi muito isso com a Márcia, assim, quando Sim. quando eu não tô no pique de entrar na call e a gente conversar e tal, é coisa que eu sinto que eu não vou ser uma boa companhia, eu me retraio. E aí eu me Sim. sinto culpado porque eu, tipo, eu saí, eu não falei. Aí eu mando, tipo, a forma que eu demonstro, gente, que eu manutenciono. Ah, eu vou inventar uma palavra, manutenciono. Tá ótimo. Ah, vai. Manutenciono. Consigo esse verbo, vai. Eu manutenciono. Eu A manutenciono. forma como eu manutenciono as minhas amizades é tipo, eu vou te mandar uma besteira, eu vou te falar uma merda no WhatsApp, eu vou te mandar uma besteira no Instagram, no TikTok, no YouTube, eu vou mandar uma. Essa é a forma de eu me mostrar presente. Tipo, eu lembrei de você aqui. Ou, tipo, Uhum. até. Gente, uma coisa que eu faço sempre. Eu amo, tipo, sei lá, dar um presente pra alguém. Eu adoro dar um presente, uma coisa, mandar um nude pro meu esposo. Um, botar a foto do meu cu no Blue Sky. É a forma como eu me mostro presente na vida das pessoas, você entendeu? Eu amo Uhum. fazer assim, mandar um jogo na Steam, falar, olha, eu lembrei de você com isso aqui, eu lembrei. Essas coisas, assim, é como eu demonstro afeto pelas pessoas. E eu comecei a fazer isso com mais frequência justamente por isso, porque eu tinha uma culpa de não. Ai, putz, eu falhei aqui, eu não tive presente, eu estava mal. Vocês Sim. já viram eu sumir por uma semana, todos vocês acho que já viram eu sumir. Porque justamente eu estou mal e eu estou me recuperando, porém, durante o momento que eu estou mal, eu não vou falar com ninguém. Isso me fazia me sentir mal e culpado, justamente por isso. Eu não estou dando importância para essas pessoas, que eu gosto muito e tal coisa. Mas, como a gente tá todos os dias juntos e tal coisa, eu comecei a valorizar mais amizades desse formato, sabe? Sim. Por mais que a gente não esteja presente, ou se conversando, ou a gente consegue ainda lembrar um ao outro de que estamos junto, entendeu? Eu consigo. Tamo junto. Eu vou te mandar Isso isso é aqui que eu. verdade. Hoje mesmo, a gente nem tinha conversado antes de começar a gravar.
E eu já mandei pra ela, amiga, aqui, ó. Vamos assistir? Eu nem sabia o que que era. Mas eu falei assim, a hora que eu vi o negócio, eu lembrei dela na hora. Nossa, isso aqui, ela vai amar isso aqui. Eu mandei pra ela ali. Não, vamos assistir isso aqui, isso é babado. Vamos sim, amiga, descobre o que que é. Tudo. Mas é isso, eu acho que eu aprendi a valorizar e entender que não existe amizade de baixa manutenção. Se você Sim, quer um sim. relacionamento com a pessoa, você tem que manutencionar ele todos os dias. E Isso aí, aí. Vou deixar um lacre aqui. Lacra. Aproveitar pra gente já ir pra finalização. Todo mundo é assim, né? Eu acho que todos de nós aqui somos assim. Às vezes a gente não quer entrar, a gente não quer conversar, e vocês aí que estão ouvindo também, às vezes você não quer doar tudo pro seu amigo ali o tempo todo. Mas é importante a manutenção, e enquanto você não tá querendo ali ficar focado nele, é tudo que a gente falou aqui. Existe um pedaço dele em você o tempo todo, sabe? Exato. Então, você Tudo. tá com ele o tempo todo. Aí, ó o fecho. A única coisa que você tem que fazer é lembrar as pessoas disso, gente. Sim. Porque Exato. é igual aconteceu hoje. A gente não parou em nenhum momento pra pensar nisso. Antes de gravar isso aqui, a gente não tinha pensado. Eu sou fragmento de várias pessoas. Eu sou fragmentação. Isso é Eu sou verdade. fragmentada, né? Exato. Uhum. Então eu preciso lembrar as pessoas que ainda estão na minha vida de que sim, eu me importo com você. Eu quero estar presente com você. Sim. Eu quero isso aqui com você. Manda um negocinho, gente, no WhatsApp. Manda um coisinho no Instagram. Apesar de Já que é alguma tem coisa, amigas, né? né, Chinica, que não valorizam, né? Sim, Ela vai ser Pronto, citada. mulher, lembrar. Ela é citada, ela é mas citada. a vida é isso, né? Tem umas que valorizam, outras que não. Mas assim, Acho essa verdade, questão. sabe quem sabe de mentira. A verdade sabe que é Exactly. mentira. Não, mas é legal pra fechar também. Tipo, a gente é muito parecido, mas ao mesmo tempo a gente é muito diferente. Igual o Dani falou, cada um tem uma característica diferente, né? E se eu for listar, assim, pra mim, rapidamente, o de cada um aqui, eu pensei no Zico. Igual eu e o Zico, a gente tem muitas similaridades, né? A gente até brinca que a gente é muito parecido, a gente pensa um pouco parecido, mas mesmo assim o Zico tem muita diferença. Igual esse lado mais histórico dele, esse lado de. Eu acho bonitinho essa questão quando ele vem falando sobre a política. Que ele deixa a gente muito informado sobre isso. E eu acho legal porque eu pego isso muito dele, assim. Eu acho bonitinho aprender isso com ele. Que a gente tem que lutar pelos nossos direitos, a gente tem que correr atrás do que é bom pra gente. Isso é muito legal, porque ele não só fala, mas ele mostra isso. Né? Ele compartilha nas redes sociais dele, ele vem, traz muito aqui no podcast. Toda vez que a gente vai falar sobre um assunto, ele pesa assim pra falar: não, mas isso aqui a gente tem que lutar, porque isso aqui é pra gente, a gente não pode perder. Enfim, eu acho bacana esse lado político dele e esse lado da leitura, igual o Dani também citou, que eu acho legal, porque eu já sou uma pessoa que não tem muito hábito de leitura, mas é tão bom ouvir as histórias que o Zico vem contar daquilo que ele leu. Então eu fico, poxa, eu posso não viver, eu não posso não ler os livros que o Zico leu, mas eu amo aprender as histórias que ele conta pelos livros que leu. Então é muito legal isso. Mesmo que eu não tenha um hábito, é legal porque eu vou pegando isso quando ele vem compartilhando aqui, né? A G eu tenho pra mim que é a pessoa que fala a verdade o tempo inteiro. Eu acho muito bonito o jeito que você fala, amiga, de verdade. Eu gosto de pegar isso e tentar trazer um pouco pra mim também. Você se expressa muito bem com as palavras, em todos os seus sentimentos. Por mais que você pode falar que às vezes é um caos, é uns extremos, você surta e não surta, mas eu acho que sua fala é muito congruente. Não sei nem se essa palavra encaixaria pra esse Olha. caso. Mas estou tentando falar igual a minha amiga. Enfim, ela fala muito bem. E assim, é muito legal que às vezes eu fico perdido, às vezes. O que você acha, G? Porque eu gosto de ouvir a opinião dela. Que eu acho que eu sei que a opinião dela é a opinião da verdade. O que ela vai falar é aquele que vai apaziguar. Aquele que vai apaziguar a situação. Tipo assim, eu seria aquela pessoa que se estivesse numa situação assim, eu confiaria super na G. O que a G fizesse, eu ia atrás. Eu não duvidaria da escolha dela. De verdade. Meu Deus, Da que perigo. Madre. Da Madre, eu acho muito bonitinho que teve um tempo atrás que ela até mandou uma mensagem. A gente tava conversando sobre vários assuntos. A gente já tem. A gente tinha mais amizade. A gente conheceu antes de conhecer a G, né? Eu acho que a gente já era amigo antes, por causa das lives e tudo mais. E eu lembro que a gente, numa troca de mensagem, assim, a Madre falou uma coisa muito bacana. Ela falou assim: ó, eu nunca esqueço das pessoas que me ajudam.
E aquilo me marcou de um jeito. E eu guardo muito essa mensagem com carinho, sabe? Porque, de fato, a Madre ela fala assim que ela é mais fria, calculista, que a vida trouxe isso pra ela. Mas, assim, você vê que a pessoa que mais se preocupa com as pessoas que ela gosta é ela. Porque volta e meia eu tô ali, ela vê uma coisa, sei lá, de Zelda, de Harry Potter, ela me manda na hora. Olha, amigo, você gostou? Olha que bacana isso aqui que saiu. Você viu isso? E ela, não, eu acho que com todos aqui ela faz muito isso. Eu falo da Sim. minha experiência particular com ela, porque ela vem no meu privado me acionar. E eu acho bonitinho esse cuidado que ela tem, porque ela não esquece mesmo das pessoas, ela sempre tá ali, ela chama, às vezes a gente tá numa call sozinha, ela vem pra cá aqui, gente, a gente tá com os meninos aqui, vem fazer tal coisa, ou vamos jogar isso. Então ela tem muito esse cuidado de reunir as pessoas que ela gosta. E eu acho Uhum. isso muito bonito na parte dela também. Sim. O Dani, eu acho que nem tem como explicar direito. Porque tem muito isso, a gente é muito oposto nessas coisas de falar sobre alguns assuntos. Mas eu acho isso muito legal, porque é aquilo do completar, é um se ajudar. Que às vezes tem um lado meu que é mais expressivo, mais calmo, e às vezes ele tem esse lado mais preocupado, e que um lado é muito bom pra mim. Porque às vezes tem hora, tem coisas que eu olho assim que eu, gente, eu nem importo. E o Dani, tipo assim, ele me traz esse lado assim, não, você tem que tomar muito cuidado nas suas escolhas, você tem que pensar muito mais em você do que nos outros. Então, tudo isso ele me ensinou muito. E eu acho isso muito legal, porque às vezes a gente se perde muito, né? A gente já vai descarregando as coisas nas outras pessoas, ou quer preocupar muito mais com os outros do que com você mesmo. E ele tem muito esse lado, tipo, para um pouquinho, respira, olha pra você. Depois que você vê que você tá bem, você olha pros outros. Então eu acho muito legal isso, eu queria citar, né? Porque é um pouquinho de cada um. E se eu for Coloque a falar dos. máscara de oxigênio em você primeiro, antes de ajudar o próximo. Isso, justamente, bem a fala do É a negócio. bagagem da minha amiga ali, ó. Eu A aprendi bagagem da com ela. amiga, entendeu? Mas o Dani tinha muita essa característica desde quando É eu o malão conheci da minha ele. amiga. Isso. Ele tem essa característica muito desde quando eu conheci. E os meninos também, o Sam e o Lúcio, eu acho muito bacana também, que eles levam uma vida muito mais leve também. E eu tenho muito essa característica, mas eu fico admirado o quanto que eles levam mais leve ainda a vida. Como É que são ela é mais tranquilos. maconheira, né? Tem disso E também. assim, e uma coisa que eu peguei muito deles, que trouxe até muito pro lado do RPG, outras coisas que a gente faz junto, é muita criatividade. Essa vontade de você criar algo que é seu. Eu A acho que os gente é meninos muito têm criativa muito mesmo, isso, né? Todo mundo aqui é muito sabe? criativa, né? E eu, principalmente Caralho, com eles ali, eu acho muito sim. bonitinho esse cuidado que eles têm, né? A G também tem muito disso, a Madre também, eu falo assim, por serem criadores de conteúdo, a gente acaba tem muito disso, né? Se nunca aprendeu, você vai ter que aprender. A Então a marca. gente pega muito, então isso é muito legal. É as marcas, né? Todos deixam marcas. Cabe a Execo. você aceitar aquela que condiz pra você também, porque tem muita gente também que a gente dá a Exato. marca e não aceita. Meu Deus, o lacre. Mas um fecho uma hora dessa. É o fecho, é isso aí. É pra deixar as Eu estou pessoas dando a minha pensativas. marca, se você quer, você pega. Se você não quiser, beijo, deixa Tá pro tomando, Meu próximo. viu? cu. Exato. Você. É isso. Agora é você. E agora sou Você eu. que deu a ideia e você não falou. Você... Pode tudo, vai. Vai? Exato, exato. Cadê sua voz? Vou começar com a minha esposa aqui, que minha esposa foi a pessoa que me ensinou a, tipo, se respeitar. Primeiro, colocar você em primeiro lugar do que os outros. Porque eu sempre fazia tudo para os outros e só me fudia. E aí ela meio que falou assim, você tem que se colocar em primeiro, senão você não consegue ajudar os outros. Então, acho que ela me ensinou muito isso, sabe? De primeiro me aceitar, me respeitar, colocar as minhas vontades e depois também olhar para os outros, mas não, às vezes eu me diminuía para tentar ajudar os outros. E aí acho que ela me ensinou muito isso, tipo, não se diminua para ajudar os outros. Pode ajudar os outros, mas não se diminua para isso. Então acho que ela me ensinou muito Eu isso. sou do meu tamanho e quem comportar que comporte. Quem não aguentou a sentada, que caia fora. Engraçado. Aí o Iago é muito engraçado, porque eu me vejo muito no Iago. Tipo, muito das Somos coisas. amigas, somos Somos amigos, mulheres, Somos mulheres. somos somos irmãos. irmãos. Mas, Então é muito isso. Tipo, é uma pessoa que dificilmente você vê o Iago de mau humor. A gente, tipo, eu nunca vi o Iago de mau humor. E não quer dizer que a gente não tenha problemas. A gente tem problemas como qualquer outra pessoa. Só que a gente prefere expor o lado bom nosso e segurar os problemas pra gente. Então Isso é eu gosto verdade. muito disso do Iago. Tipo, eu vejo que eu achava que isso era muito errado, que era só meu. E aí eu vejo que tem uma outra pessoa que é assim, eu falo, não, a gente pode viver assim e tá tudo bem.
A gente pode ser as pessoas que estão assim e tá tudo bem. Então tem muito disso, assim, que eu vejo no Iago. A Marminha é verdade. incrível, porque a Marminha, eu vejo ela muito como uma pessoa trabalhadora e tipo, a Marminha não tem chabu. Porque, tipo, tem um trabalho para ela vai fazer, ela vai dar os pulos dela, vai correr, vai se virar, vai fazer acontecer e não tá nem aí. Gente, a Marminha conta pra gente os pulos da vida dela que ela faz, que ela não é fácil você ser influencer no Brasil. E aí ela, tipo, ela Meu Deus, chamou ela de influencer, meu. Não Acabou acredito. comigo, meu Deus, ele me odeia. Mas você é influência, porque você influencia muita gente. Você Mata ela, muita gente. mata ela. A Ela deixa a própria- marca dela. Os jargões que vocês inventam e você vê essa molecada da própria live de vocês começar a repetir. Então isso é influenciar. O jeito, as coisas que vocês fazem, as coisas que vocês ouvem, as coisas que vocês veem, vocês estão influenciando as pessoas. E eu gosto muito disso. E mesmo o jeito que você fala, tipo, cuido de 200 páginas da internet, faço live, faço não sei o quê. Trabalho com pornô há 14 anos. A 15. Ah, perdão, 15 fez aniversário, gente. Então É acho que esse verdade. que é minha, tipo, vai surgir um desafio para você, você tem as ferramentas para driblar aquele desafio. Só depende de você. Então eu acho que eu vejo muito isso na Marminha. E o Dani é essa pessoa que, tipo, é o que eu vejo na G também. É uma pessoa que ela tá na frente, assim, ela vai gostar, vai amar todas as pessoas. Essas pessoas, tipo Dani e a G, elas cortam um pedaço da própria mão para ajudar outra pessoa. Mas elas não são de se expor, elas não vão ficar, tipo, te lambendo, queridinho, fofinho, não sei o quê. Mas elas são coração puro, puro coração. Pessoas que são duas pessoas extremamente bondosas. Só que elas não ficam explorando, tipo, não são arreganhadas que nem eu e Iago. Mas às vezes são mais bondosas do que eu e Iago. É verdade. Isso é verdade. A Daniela pensa mais nos outros mesmo. Mas aqui Então, eu o Gré é fiz. igualzinho. O Gré, se ele precisar tirar um prato de comida dele pra dar pros outros, ele vai fazer isso. Mas aí, tipo, não vai Verdade. ficar, tipo, sendo todos palhafatosos pra fazer isso. Vai simplesmente Verdade. fazer o que precisa ser feito. Eu vou jogar o prato de comida na sua cara. Agora coma, vai. Tá com fome, peste. É o jeitinho, oxe. É assim que a gente faz carinho. É isso aí. Ai, gente, fechou? Gostaram? Fechou. Tudo. Olha, Tudo. Não me deram nada, né? Tá vendo só? Não me deram nada. Fez Ela uma só hora e falou, meia de confia em programa. mim. Confia Eu em falei, mim. confia em mim. Esse episódio, pra vocês verem como não... Assim, eu acho que dá pra perceber, né? Não teve roteiro. Ah! Gente, encerramos aqui por hoje. Pensa aí você também, ó. Que marcas que tem na sua vida, da onde elas vieram. Que marcas você acha que você deixou nas pessoas, entendeu? Veja aí o que é seu que tá no mundo, entendeu? Se a gente deixou uma marca em vocês aí também, fala aqui embaixo nos comentários. Se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, comenta aqui, ó. O Cholas me marcou dessa seguinte forma. Leitaram minha cara, por exemplo. Pode ser. Às Vai vezes que? cai. Às vezes cai no olho, machuca. Às vezes leitor ninguém sabe. Exactly. É. Comenta aí pra gente. Tira alguém aí do armário. Se leitor é você, a gente não sabe. Tem vários casais, hein? Vê aí o que vai acontecer. Só o que tem é casal, né? É. Eita. É isso, gente. Um beijo pra vocês. Semana que vem a gente tá de volta. Se você está ouvindo a gente aí pelo seu agregador de áudio favorito, não esqueça de favoritar e não perder nenhum episódio de nenhuma semana. Se você tá ouvindo a gente pelo YouTube, não esqueça de favoritar aí também. Like, comente aqui embaixo, deixa aqui embaixo a forma que a gente te marcou, ou quem marcou a sua vida que você acha importante a gente saber, ou se você marcou alguém, você acha importante a gente saber também o que você marcou na pessoa. E é isso, né? Voltamos semana que vem. Beijo. A gente volta semana que vem. Tchau. Beijo, Bye. gente. Goodbye. Matarim!